Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à live de aquecimento para o workshop de manejo dos aparelhos. Hoje eu vou entrevistar uma aluna que é a Natália e ela é da Espiral dos Manejos. Se você ainda não se inscreveu para o workshop que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de outubro, vai lá no link da bio para você realizar a sua inscrição e garantir a sua vaga. Então, como eu falei, hoje eu vou entrevistar a Natália. Ela é aluna da Espiral dos Manejos e ela vai contar aqui pra gente como que foi a trajetória dela a partir do momento que ela entrou pra Espiral, né, e ela começou a contratar os meus serviços. Então vamos lá, eu vou chamar a Nath aqui, vou enviar uma solicitação para ela. Enviado. Vamos ver se ela recebeu. Oi, Nath, tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Tudo já? Deu certo aí? Acho que deu. Fala de novo, eu acho que tá um pouquinho baixo. Tá me ouvindo? Não? Tô ouvindo, tô ouvindo. Beleza. Nath, eu te conheço um pouquinho, né? Porque a gente conversou um pouquinho. Mas o pessoal que tá entrando aqui, que é aqui do Instagram, não te conhece ainda. Então, fala pra mim quem você é, de onde você é. Bom, eu sou de Jaguariúna, sou formada há mais ou menos 9 anos. Eu sou formada em Educação Física pela PUC Campinas. E aqui na cidade, eu e meu marido, a gente tem um estúdio de treinamento funcional, a gente trabalha com ginástica rítmica, artística, taekwondo, kung fu, jiu-jitsu. E é isso. Legal, Nath. E qual que é a equipe, o nome da equipe que você dá aula? Estúdio NR de Jaguariúna, equipe de ginástica. Estúdio NR. Isso. E eu tenho uma dúvida que eu pergunto pra todo mundo. Quantas horas de treino você dá por semana para ginástica rítmica? Então, a gente tem, para a equipe de competição, elas treinam de segunda e quarta, 1 hora. E depois na sexta-feira a gente treina de 2 a 3 horas toda sexta-feira. Aí para iniciação, para as meninas iniciação, elas treinam 2 vezes por semana, 1 hora cada dia. E você dá aula para os dois, então. Você dá aula para iniciação e para competição. Isso, é tudo eu que dou as aulas. Legal. Você tem algum professor que te auxilia ou é você tudo sozinho, assim? Você que faz tudo? Basicamente eu tudo sozinha. Eu tenho a Manu, que a Manu ela tá na faculdade, então ela tem me ajudado bastante, principalmente nesse período, né, que eu tive bebê. Ela tá indo pro terceiro ano de faculdade de educação física. E aí ela fica comigo nas aulas. E tenho a Emily também, que me ajuda em algumas aulas também, mas ela ainda não entrou na educação física, então ela fica meio que só ajudando nas correções, né, e tal. Mas do resto é tudo eu mesmo. Entendi. Sempre tem umas ginastas mais velhas, assim, que vai ajudando, né? Aí eu entendo. Ajuda bastante. Me conta agora como que você me conheceu. Você me viu algum anúncio? Alguém me indicou? Você procurou? Como que foi? Isa, eu achei no Instagram. Eu tava, acho que, pesquisando sobre ginástica. E aí eu achei o seu Instagram e comecei a te seguir. Já tem um tempinho já. Acho que foi ano passado, mais ou menos. Eita, ano E aí comecei a passado. te seguir. É. É, porque Aí eu aqui. gostei. Pode falar. É. Aí eu gostei bastante dos conteúdos, porque ajuda bastante. A ginástica a gente é bem difícil, né? Principalmente a questão da competição e a questão das meninas da competição no nível que elas estão, né? E eu nunca fui ginasta, eu venho das lutas. Então, seus conteúdos me ajudaram bastante para, principalmente em montagem de série, essas coisas. E em quanto tempo. Faz quanto tempo você dá aula de ginástica rítmica?
18 anos. Então, quando você terminou a faculdade, passou um ano, você já começou. É, basicamente. Eu comecei com a ginástica. Eu comecei assim, né? Bem cru, não sabia nada. E por isso que eu dou o nome também de ginástica geral, porque eu trabalho com artística também. Então eu comecei bem ali no, sem saber quase nada. Fui fazendo cursos, fui tentando me especializar. E aí, conforme elas foram evoluindo também nas competições, aí eu fui correndo atrás de mais coisas, né? Pra ir acompanhando. Entendi. Você participou do último workshop que aconteceu? Como que foi para você esse workshop? Conta aí pro pessoal que ainda não participou, é a primeira vez que vai participar. Participei, achei bem legal. As dicas que você dá pra gente trabalhar dão certo, são muito bacanas. Eu trabalho com muitas meninas pequenas, assim, de 3 a 6 anos, por exemplo. E é bem difícil, né, introduzir, principalmente a rítmica, eu acho, na, nos treinos. Elas gostam bastante de artística. E a rítmica, às vezes, elas não conhecem muito, assim. Então, acho que as dicas que você deu é bom da gente trabalhar os aparelhos também, que é sempre muito difícil. Ajudaram bastante, tem me ajudado bastante nas aulas. Eu tenho também 50 minutos, uma hora, acaba sendo pouco, né? Para tudo que a ginástica oferece. Então, achei bem legal, eu tenho tido bastante resultado legal. Participem, galera. Legal, workshop. Se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá no link da bio para você realizar, garantir a sua vaga. Agora me conta, por que que você entrou em contato comigo? Porque, na verdade, você entrou em contato comigo antes mesmo da Espiral, né? Antes mesmo de eu lançar a Espiral. Na verdade, já tinha lançado, mas tinha fechado, né? E depois eu reabri. Então, nessa parte que ficou fechado, a Espiral, você entrou em contato comigo. Por que que você entrou em contato comigo? Qual que era a Esse ano a gente dificuldade? participou de algumas. Esse ano a gente participou de algumas competições no começo do ano, da Copa, e as meninas foram pro regional. Foi a primeira vez delas no regional. E depois disso, eu achei que as séries estavam precisando de algumas correções. Achei que elas tiveram algumas pontuações zeradas nas competições, principalmente DAs. E eu achei que estava precisando de uma correção para ver o que estava validando na série, o que não estava. E aí eu vi que você fazia esse tipo de correção, né? Entrei em contato com você, você me falou que fazia. E aí foi bem por isso mesmo, para elas agora na segunda fase irem com a série mais redondinha, né? E conseguir uma pontuação maior. Legal. E por que que você resolveu entrar para a Espiral dos Manejos depois? Então, você me contratou antes da Espiral e depois entrou para a Espiral também. Eu gostei do jeito que você passa os conteúdos. Eu acho que explica muito, bastante coisa e tira muita dúvida nossa, né? Principalmente como montar uma DA, por exemplo. Eu acho uma das partes mais difíceis e também a parte coreográfica dos passos de dança. Eu nunca trabalhei com dança, nem fiz ginástica. Então, para mim, eu acho que é uma das partes mais difíceis é montar os passos de dança, de entender a contagem, né? Na verdade, de entender onde eu coloco as coisas, o que eu posso colocar ou não na sequência, na série, que vai invalidar ou não o meu passo de dança. Então, eu participei do workshop, eu gostei bastante. A gente fez a correção da série da Manu. Eu achei que você me explicou muito bem, principalmente a questão da pontuação de cada DA, de cada passo de dança, de toda a série dela. E aí achei que o curso seria uma oportunidade legal para eu estar evoluindo e conseguindo montar as minhas séries próprias, né, sozinhas, em breve. Sim, não precisar de ter alguém, né, toda hora corrigindo, né? E é, Realmente é interessante. Gente, só para vocês entenderem, tá? Quem aí vocês não sabem, então só eu e a Nath que sabe. Mas foi assim, a Nath contratou uma análise coreográfica, né? Uma só. Depois ela entrou para a Espiral e quando ela adquiriu a Espiral, ela ganhou um bônus que
tinha mais 4 análises para ela usar. E depois ela pegou mais análises à parte, de escolha dela. Nath, você lembra quantas análises deu no final de tudo isso? Porque foram bastante, né? Eu acho que foram 10, né? Porque eu tenho 5 meninas. Foi 2 de cada. Foram 10 análises, 2 coreografias por ginasta. É. E as meninas, quais eram as categorias delas? Categoria juvenil e categoria adulto. Que é a sua equipe é juvenil e adulto. Você não tem infantil. Nas competições mais avançadinhas ainda não. Elas participam só de competições de série obrigatória por enquanto, né? Assim, infantis, pré-infantil. E aí na equipe mesmo de competição, só juvenil e adulto por enquanto. Entendi. Fala pra mim, eu sei que a análise, ela é uma parte um pouco difícil, porque tem muitas coisas lá que você aprende, você não sabe, e você fica um pouco assustada, talvez, não sei você, mas algumas pessoas ficam, algumas não, enfim. Como que foi pra você a análise? Você se assustou? Não? Como que foi pra você? Conta aí. Na primeira da Manu, eu dei uma assustada, porque tinha bastante erro, bastante ideias que não estavam validando. E elas tinham competido com a série, né? Então, assim, basicamente foram e mesmo que elas não cravaram, né? Elas ainda estão iniciando, então elas têm bastante dificuldade ainda. Mas assim, mesmo que tivesse cravado a série, não teria tido um resultado bom, porque muitas coisas não estavam validando. Então eu fiquei bem assustado com isso. Mas achei bom, logo em seguida a gente já começou a correção. E ela já foi pegando tudo certinho. E agora vamos ver, ela vai competir de novo no próximo final de semana. No caso da Manu, né? Isso, da Manu. É, Aí depois as outras séries a gente já imaginava, né? Porque são basicamente o mesmo modelo. Então, já imaginava. Aí eu mesma já fui sabendo o que arrumar e tal, mesmo esperando, né, a sua análise, a sua correção. você acredita que uma análise já ajudou a meio que já corrigir as próximas? Ah, ajudou bastante. A da Manu, por exemplo, eu fiz pro regional, né? Antes do regional. E aí eu aproveitei algumas correções dela e já mudei algumas coisas de algumas meninas que também estavam erradas. E aí elas já tiveram um resultado bem melhor do que o da Copa que elas tinham ido já no começo do ano. Então já tinha sido bem melhor no regional. Sim, você deu uma comentada comigo, assim, bem sucinta, né? Sobre a correção e depois o regional. Então, gente, a Nath, ela participou de uma competição no semestre, no primeiro semestre desse ano. E depois, nessa mesma competição no segundo semestre, que é a primeira fase e a segunda fase. Nath, qual que foi... Eu sei que as meninas juvenil foram competir a segunda fase. Então, juvenil competiu a primeira fase e competiu a segunda fase. Qual foi o resultado da correção da análise? O que aconteceu de diferente? O resultado foi muito bom. Na primeira Copa, as duas meninas do juvenil ficaram em penúltimo, último, basicamente. Elas tinham basicamente zerado em DAs. Não conseguiram chegar nem perto do pódio. E aí, dessa vez, depois das correções, elas pegaram sexto lugar. Uma pegou na massa e outra pegou no arco. E uma delas também ficou em sétimo lugar no geral, que tinha ficado lá embaixo também na primeira Copa. E a nota delas aumentou, tipo, muito. A menina que pegou na massa, por exemplo, na primeira Copa ela tirou em torno de 13 e nessa ela tirou 18,55. Então, achei que foi uma pontuação muito grande. Basicamente foi a mesma série, só trabalhando as correções, né, que tinha. Algumas delas não estavam validando, por conta de detalhes. E aí, só com essas correções de detalhes, a gente já conseguiu subir bastante a nota delas. Que bom, para 13 e 18,55 é muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. E que foi a da Sofia, né? É da Sofia essa E isso, nota. inclusive, foi o primeiro pódio dela no nível 1 em Copa.
Nível um é um nível difícil, juvenil. Nível difícil. Eu acho que juvenil, acho que é o mais pesado. Porque tem muita menina. Uhum. Entre essa É, faixa etária de 13 a 15 anos, muita menina, né? Menina boa, né? No que compete adulto desde o... tem menos, mas É, sim. E você aplicou algum manejo que eu passei por aqui, pela espiral, ou que eu distribuo aqui pelo Instagram? Ou foi só com as análises mesmo que você já teve resultado? Só as análises, nem passou nada ainda de manejo. eu tinha aplicado, depois que você tinha corrigido a série da Manu, eu tinha assistido alguns vídeos teus sobre manejo, principalmente de fita, que a fita dela também, a fita dela estava zerada das minhas duas adultas. E aí eu já tinha mudado algumas coisas, alguns manejos, e que depois na sua correção você não mudou. Então é sinal que estava certo. Legal. Então eu tinha assim, tinha pego algumas coisas. Não entendi? Desculpa. Então eu já tinha pego mesmo, eu já tinha aplicado alguns manejos que você ensina. Legal. É, sobre a análise. Tem gente que acha que a análise, ela, às vezes, ela é uma coisa muito brusca, assim, né? A menina vai se transformar, ou a menina, sei lá, né? A correção é uma coisa muito grande, assim, para ter essa diferença de nota. Você achou que as correções foram muito grandes, no tipo, difíceis de serem feitas, ou foi uma correção simples e que simplesmente já arrumou tudo? Como foi? Eu achei que você entendeu bem cada menina, assim, o estilo de cada menina. Assistindo, mesmo que foi a primeira vez, eu achei que você entendeu bem e achei que você dá muitas opções também. Então não fica difícil. Mesmo que tenha um, sei lá, de 3 manejos que você dá de opção, mesmo que tenha um difícil, os outros 2 já são mais acessíveis. Então, isso que eu achei legal. Achei que você cria várias oportunidades dentro da correção para a gente ficar livre também e ver o que cada ginasta consegue executar, né? Então, achei bem tranquilo. Bem tranquilo. As DAs, você não sabia montar DAs, então, até então. Não. No último código, você sabia? O problema foi a mudança de regras do código. Foi isso? É, o último eu já entendi um pouco mais. Depois que mudou pro para esse, mas na verdade, Isa, o último elas tinham competido pouco, né? Porque as duas que competiam mais, que é as do juvenil, a Sofia Capiet, elas vieram depois para mim, né? Elas treinavam em outra equipe. Então, as minhas meninas mesmo, elas pegaram basicamente um ano só do código antigo, que foi o nível 3. Então, logo em seguida mudou. Elas passaram de nível, aí já trocou o código, aí já virou bola de neve. Sim, essa transição eu acho que é o pior. Porque você Foi. fica acostumada com aquela coisa, né, do código antigo. E aí, É, às vezes, você pode até pensar, ah, mas eu acho que não mudou muita coisa, não. Vamos ficar aqui, né, no que a gente já sabe. E quando vai ver, nas competições principalmente, tem essa, essa perda de nota, né, que acaba sendo grande por conta de um detalhe, de alguma mudança. E a arbitragem, ela não vai te perdoar, né, assim, né, te perdoar, porque mesmo que a criança acertar 100% a coreografia, se não tiver nas regras, não tem pontuação, né? Por isso não vale nada. por isso que eu acho que é muito importante. As análises, eu sempre gravo elas, né? Então, lembra que eu gravei, e algumas foram ao vivo e outras eu gravei e te mandei, alguma coisa assim, né? E essas análises eu coloco lá na plataforma para os alunos. Então, quem não fez análise, mas quer já corrigir essa coreografia, já consegue olhar a análise de outra pessoa e corrigir as próprias coreografias. Igual no que aconteceu da Nath. Eu corrigi a primeira coreografia dela
As outras coreografias, ela já tinha uma noção do que já tinha que ser corrigido, né? Porque era mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos o mesmo estilo, tinha mais ou menos os mesmos erros, né? É, Então, para os já, alunos, já ajudou. sim. Então, para os alunos aí da Espiral, né? Porque quando você entra para Espiral, não é todo mundo que ganha análise, porque leva tempo meu. Então, eu levo em média 1 hora para analisar, 1 hora para gravar, e se eu for editar ainda, leva mais 1 hora para editar. Então, eu tenho que acabar limitando, né? Quem fica com as análises, quem não fica. E para quem acaba perdendo as análises, ainda tem a oportunidade de ver as análises que estão sendo feitas e conseguir aplicar mesmo assim, utilizar as análises a seu favor, né? E, Nath, quais competições que tem aí para vir? Qual competição que tem agora? As próximas. Agora a gente só tem a Copa, né? Que a gente vai na Copa São Paulo Adulto. E aí depois só ano que vem. E ano que vem, você pretende participar de quais competições? Porque eu sei que você veio evoluindo aí nas competições. Veio indo em competições novas, né? Ano que vem a gente sempre vai para as Copas, nas duas fases. Tem o regional também, né? Que as meninas podem participar agora. Elas foram esse ano, foi o primeiro ano delas. E aí ano que vem também a gente pretende ir. E tem a de Santos também, né? A Copa Corpo, que nós não vamos esse ano. Mas ano que vem também pretendo ir. E tal como que aparecer legal aí, que vale a pena, no nível delas, principalmente. E a gente vai. Legal, Nath. Eu agradeço a sua participação aqui comigo. Eu queria muito entrevistar você, porque o resultado que aconteceu das meninas de nota foi esse final de semana agora, né? Então não estava programada a sua live. E eu sempre gosto de fazer live com alunos que realmente aplicaram o que eu recomendei, né? E tiveram algum resultado. Então eu agradeço demais pela sua presença aqui comigo. E também agradeço pela sua dedicação em procurar evoluir como profissional, porque além de tudo, isso é o que me deixa feliz, porque eu quero muito que a ginástica rítmica cresça e você vem se esforçando bastante, né, esse ano. E com a sua bebê, né, eu sei que é mais difícil, fica mais complicado ainda, e mesmo assim, a gente fazendo análise, você com o bebê no colo e você, né, se esforçando lá, não deixando para trás, mesmo que você não consiga, né, não esteja montando as coreografias, mas você foi atrás de melhorar a coreografia que já tinha, você foi atrás também de entrar para um treinamento que ajudasse você a montar as suas. Então você foi indo e isso me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. Então, muito obrigada pela live e pela sua dedicação à ginástica rítmica. Isa, eu que agradeço. Foi um ano bem conturbado para mim por conta da Nenê. Ela nasceu assim bem no meio das competições, então foi bem difícil. E essa ajuda mudou muito mesmo, porque a gente, depois das primeiras competições, a gente ficou meio desesperada, né? Zerando em DAs e tal. Não vendo nota, né? E a análise ajudou muito, do juvenil principalmente já subiu bastante. Então, assim, foi ótimo. O jeito que você passa, acho que é muito fácil de entender. Para quem, mesmo para quem nunca trabalhou, né, com isso, nunca montou. Achei muito fácil, muito didático. Você explica muito bem, principalmente pontuação. Acho que isso ajuda muito a gente também. Às vezes a gente fica perdido enquanto a série tá valendo, o que não tá. E me ajudou muito. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Eu vou ficando por aqui Obrigada. e até a próxima. A gente se vê aí nas competições, então. Se Deus quiser. Beijo, Beijo, tchau. Nath.